galera! Tudo bom? Hoje é dia de Corpus Christi, dia de honrar, louvar, adorar a Eucaristia, né? Por conta de uma santa chamada Santa Juliana. Mas no vídeo de hoje nós estamos inaugurando aqui uma nova categoria que é os testemunhos dos inscritos. Então eu selecionei aqui um testemunho que eu achei muito legal sobre a Eucaristia e um testemunho legal no sentido de reflexão, porque é um testemunho um pouco tenso. Então eu vou trazer aqui, vou contar pra vocês, depois a gente reflete, só lembrando de que eu não vou revelar o nome. Então eu não vou revelar o nome aqui, mas por questão de privacidade e cuidado também porque é um relato bem forte, tá bom? Vamos lá? Já aconteceu na matriz onde sirvo ser roubada e profanada as hóstias consagradas. Passamos a fazer vigília todos os sábados e pedimos ronda, mas não enviaram. Isso aconteceu uma vez quando fizemos um cinema e naquela noite arrecadamos uns milzinhos com bilhetes e lanches. Naquela noite renderam a sacristã, que já era idosa, abriram o sacrário achando que era um cofre e, como nada acharam, jogaram as hóstias consagradas no chão. Tinha até hóstia pisoteada. Jesus, misericórdia. A segunda vez foi uma noite após a quermesse. O bandido participou da missa até o Pai Nosso e depois sumiu. Mais uma vez pegaram o sacrário, profanaram as hóstias consagradas. As hóstias foram jogadas para fora do muro da igreja. Meu Deus do céu. E os sacrários jogaram de morro abaixo. Não sabíamos até o padre falou na missa e me lembrou como hoje. A igreja está enlutada, roubaram as hóstias e o sacrário, então todos ficaram feridos por dentro, nós choramos. No dia seguinte, começamos a procurar pelo sacrário e foi o padre quem achou jogado numas toças de mato. Estava com a porta quebrada, o desenho também quebrado, o sacrário irreconhecido. Daí o padre lembrou que meu avô era marceneiro. Sim, meu avô reformou todo sem cobrar nada. Gente, eu trouxe esse relato aqui, porque hoje é dia de Corpus Christi, né? É o dia de nós honrarmos, como eu falei, a Eucaristia, mas ela ainda é muito profanada em muitos lugares. Então, a gente sempre vê, né, alguns aqui falando que a gente não fala de abusos litúrgicos, que a gente não aponta o que acontece na missa, mas existem abusos, sacrilégios, profanações que não acontecem na missa. Tem coisas que acontecem em igrejas que você nem sabe onde existe. Existem questões que as pessoas não trazem à tona. Por que ela falou isso? Porque eu relatei uma situação, depois eu vou trazer isso em outro vídeo, que também aconteceu na minha paróquia. Mas ali foi uma tentativa e nós conseguimos fazer com que o que aconteceu com ela não acontecesse com a gente. Mas infelizmente acontece muito. E aí precisa ser feita a reparação, fazer oração. É assim uma dor muito profunda para as paróquias. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem na Eucaristia, daquele pão sem fermento, o próprio Cristo. E mesmo diante de milagres eucarísticos, como o Lanciano, que é um dos milagres que eu mais amo e que eu tenho contato desde a minha infância, eu já falei sobre ele aqui também, e agora também com aquele milagre eucarístico reconhecido na Índia, as pessoas não reconhecem Cristo ali. Essas pessoas muitas vezes não têm fé na Igreja Católica, não acreditam que a Igreja Católica é de Cristo. Mas eu deixo uma reflexão aqui para nós que somos católicos. Nesse dia de Corpus Christi, que é lindo a nossa procissão, é lindo adorar ao Senhor, contemplar a Eucaristia, olhar para aquele mistério no sentido de existe um pão ali físico, mas dentro daquele pão existe o corpo e sangue de Cristo. Algo que nós nem conseguimos imaginar ou visualizar de forma espiritual. Espiritualmente deve ser muito belo tudo que acontece, porque só os momentos de adoração já é muito belo. Eu deixo a reflexão aqui, para quando você vai para a Santa Missa, existe uma discussão muito grande na internet sobre a Santa Missa. Quando você está diante da Eucaristia, qual é a sua postura? É uma postura de respeito? É uma postura de, Senhor, eu não entendo o mistério que há nessa hóstia, mas eu creio, né? Inclusive tem muitas pessoas, os mais antigos, que durante o momento da consagração, quando o padre eleva a Eucaristia na missa, fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque para nós humanos é inconcebível, porque nós não vemos que o corpo e sangue de Cristo está ali, mas a nossa fé nos ensina que é Cristo ali, que existe uma transubstanciação. Então, como que você se comporta diante do momento da consagração, diante do momento da comunhão? Será que você tem noção que é o próprio Cristo que está indo para você? É o próprio Cristo que nos pediu isso lá na Santa Ceia, na última ceia.
Você lembra disso? Você tem essa noção, ao menos você tem esse cuidado de, diante da Eucaristia, se ajoelhar, quando vai no sacrário, prestar todo o respeito, com silêncio, com oração, com dignidade em relação às nossas roupas, à nossa postura, né? Porque muito se fala na internet, mas o que eu e você fazemos quando nós estamos lá? Ah, é só mais uma missa. Ah, é só mais uma igreja. Como você se comporta? E mais do que isso, não só quando nós visualizamos a Eucaristia, mas e quando nós comungamos? Quando você comunga, você sai como da igreja? Você sai olhando as roupas das pessoas, se elas estão sendo modestas ou não? Você sai olhando se as pessoas bateram palma ou não, se o padre errou uma palavra em português? Você chega em casa e já briga com alguém, você já tá estressado, você já tá nervoso? Como você leva o corpo de Cristo que você acabou de comungar? Fisicamente, a hóstia se dissolve, mas espiritualmente, Cristo permanece em nós. Então, nós estamos sendo este sacrário vivo, a hóstia que se une a nós, e se une ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso ser. Será que eu estou me comportando como Cristo? Ou estou apenas fazendo, eu vou lá, comungo e depois volta tudo ao normal? Ou ao anormal, dependendo da situação. Então eu deixo mais aqui essa reflexão para esse dia de Corpus Christi. É um momento que nós vivemos de uma forma muito linda, mas que gera muita responsabilidade. Porque, além dos abusos litúrgicos que a gente conhece, além dessas profanações, existe também a instrumentalização da Eucaristia. Quando muitos acabam comungando, as pessoas se acham no direito, como se aquilo fosse uma chancela, como se a Eucaristia fosse um carimbo de que elas estão totalmente puras e santificadas e que elas não pecam. Quem peca é quem não levantou para comungar. Quem peca é aquela pessoa que eu conheço a história dela, eu conheço o pecado dela, então ela foi comungou e ela trouxe para si uma condenação, ou seja, eu me comporto como um juiz na vida das pessoas. Então, como que, quando a gente fala como nós estamos tratando a Eucaristia, por exemplo, essa irmã que trouxe essa questão da profanação. Mas quantas vezes nós profanamos também de forma espiritual, de forma psicológica, de forma mental, comigo e com os outros? E um outro detalhe aqui, o quanto as nossas paróquias, capelas, santuários, elas não são protegidas. A nossa proteção de verdade está no Senhor. Porque quando eu passei a questão na minha paróquia, nós não tivemos respaldo de segurança policial. Eles foram, mas também não fizeram nada. Quando existe o ato da profanação, é como se ninguém ligasse. Aliás, essa questão aqui da irmã não tomou as redes sociais, não tomou as mídias. Porque isso não é importante para muitas pessoas. Exceto quando você tem que cancelar a pessoa, tem que cancelar o padre, tem que cancelar a paróquia. E é isso que eu sempre trago aqui, né? Existem muitas paróquias que sofrem com isso, gente. Tem gente que tem que esconder a hóstia em um local que ninguém sabe, tem que esconder a chave. Tem pessoas que muitas vezes vão na missa, e não é só na missa nova, todos os ritos da missa, vão para observar o movimento ali, para poder roubar a hóstia. Tem gente que comunga a hóstia e guarda embaixo da língua para poder fazer as profanações nas suas seitas e religiões. Existem pessoas que escondem na mão. Existem pessoas que fingem que comungam na boca e não comungam. Você sabia disso? Que eles encontram assim, pra fazer coisa errada, todo mundo encontra um jeito, né? Então, para nós vermos que a Eucaristia é algo muito belo, óbvio, porque ali está o corpo e sangue de Cristo, mas que é pouco valorizado, é pouco protegido, e ele é, no sentido frágil da palavra, por conta dessas questões, né? E nós devemos proteger muito bem. Que você possa comungar melhor na sua paróquia. Que após você comungar, você viva como um verdadeiro sacrário vivo. E se você tem uma paróquia, proteja muito bem o sacrário. Fique sempre de olho. Não espere o padre ou os ministros extraordinários da Eucaristia protegerem apenas o sacrário. Eles protegem sim, são grandes guardiões. Mas faça você também sua parte. Fique sempre de olho, fique sempre atento. Porque muitas vezes o mal tá na espreita e a gente não vê. E aí, gostou dessa série, dessa categoria? Tirando, né, o testemunho que foi muito forte, muito triste, óbvio, pra nós. Me conta aqui nos comentários se você tem algum testemunho em relação a isso ou alguma outra questão que você putz, você falando isso eu lembrei. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu posso trazer aqui num vídeo, né? E eu vou ficar muito feliz em trazer, de verdade. Porque esses testemunhos nos mostram como acontecem as coisas na nossa igreja. Que não é só nessas balelas ou nessas escolhas, né, do que acontece aqui na internet, tá bom? Deixa aqui nos comentários, mas sempre, gente, se você ver alguém comentando aqui, respeite, siga essas regrinhas aqui que elas são muito importantes pro canal, pro bom andamento do canal. Não esquece de dar o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. E agora você pode se inscrever em 2 canais.
Daqui, neste principal, que vos fala, que sou eu, Juliana Jesus Paixão, canal da Juju. E o Arqueólogos Digitais, que é onde a gente vai trazer, sim, mais curiosidades. A gente ainda tá preparando muito vídeo, tem muito roteiro sendo preparado e também pra gravar. Então, curta os vídeos de lá, se inscreva, que nós vamos ficar muito felizes. Então é isso, até o próximo testemunho ou qualquer outra categoria de vídeo. Tchau!